Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quarta-feira, dia 6 de setembro. Estamos começando mais uma edição do Seu Rei de Verdade, chegando para você aí que está em casa, que está no trabalho, que está acompanhando pelo YouTube a programação da sua TV Arapuã. Pausa agora para as notícias políticas. Você vai acompanhar uma entrevista minha, já está aqui comigo, o deputado federal pelo Podemos da Paraíba, Rui Carneiro, ele que é pré-candidato a prefeito de João Pessoa. Vamos debater aqui João Pessoa, vamos debater aqui política e também a atuação dele no Congresso Nacional em Brasília, porque é de Brasília e vem de lá a notícia mais comentada do dia hoje no país, decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que decidiu anular as provas que levaram o presidente Lula à prisão. Ele considerou que todo o material levantado pela Lava Jato em relação a Lula são provas, abre aspas, usou essa expressão, imprestáveis, ilegítimas, e considerou a prisão de Lula aí um dos maiores erros da história do judiciário. Decisão do ministro Dias Toffoli, que pediu à AGU, inclusive, que fosse apurar os responsáveis por o que ele considerou abuso e excesso aí na prisão de Lula. A decisão tem dado o que falar, é o assunto aí de Brasília e é um tema para a gente começar aqui, vários temas também de Brasília com o deputado Rui Carneiro, com o nosso convidado de hoje. Deputado, muito boa tarde, obrigado pela sua presença nessa quarta-feira aqui no Rei de Verdade. Luiz, cumprimentar a todos que nos assistem, para mim uma satisfação mais uma vez estar aqui no programa. Bom, vamos começar por esse tema. O que é que você achou dessa decisão aí? Enfim, já teve ali alguma informação sobre essa decisão aí do Dias Toffoli, trazendo para aquele debate sobre a inocência ou não de Lula, considerando aí que houve excesso na prisão dele. Olha, não tive a oportunidade de ver o conteúdo. Eu tomei conhecimento desse fato quando eu vinha do aeroporto. Eu peguei o voo às 8 horas, quando eu vinha ali ouvindo, você estava participando do programa de rádio, e aí deu a notícia. Então, eu não posso fazer juízo de valor, porque eu não li nada relacionado sobre o tema. Bom, mas tem um tema que aí, dias antes, né, da decisão de hoje, o presidente Lula, é outro tema aí, mas se relaciona, inclusive, com os ministros do STF. Ele defendeu voto secreto para o ministro do STF, segundo ele, para acabar com a animosidade, a agressividade que parte da população acaba tendo com cada ministro quando eles se posicionam. Eles são atacados em aviões, em restaurantes, em locais públicos, em função da decisão deles em cada ação que tramita lá no STF. Você é favorável a isso, deputado? Eu respeito a opinião do presidente, mas eu sempre lutei, inclusive projeto meu aqui quanto deputado estadual, pelo voto aberto. Os ministros do Supremo são pagos com dinheiro dos impostos dos brasileiros. Então, eles têm, sim, o direito de ver como é o voto do ministro. Você, às vezes, por exemplo, está num tribunal do júri, por exemplo, fazendo uma situação paralela. E, muitas vezes, você, como juiz, tem o peso de condenar um réu e mandar para a cadeia. E esse seu voto é público. Por que um voto do ministro do STF seria diferente? Respeito a opinião do presidente, mas não vejo nenhum sentido. Tá. E aí eu lhe pergunto sobre aí, para ficar na ação do governo Lula, do presidente Lula, como é que você tem visto o governo em relação à Paraíba, deputado? Por exemplo, houve anúncio da liberação de obras e recursos para obras do PAC aqui no estado, a pedido do governador João Azevedo, 11 obras contempladas. Como deputado federal, com a atuação da bancada, a bancada está satisfeita com esse retorno para a Paraíba ou tem como se fazer algo? Olha, importante colocar que não foi só solicitação do governador João Azevedo, foi também dos prefeitos, dos deputados e dos senadores. No meu entendimento, o volume de obras para a Paraíba no ranking Nordeste é abaixo do que deveria ser. E nós estamos trabalhando para reverter isso, buscar incluir mais ações. Nós vamos ter, inclusive, a discussão agora, mais uma vez, das emendas de bancada e vamos também tratar desse tema para trazer novas ações para o Estado. Prefeitos recentemente se reuniram, um protesto nacional, reclamando de queda no FPM, reclamando de contenção de recursos, inclusive alguns de emendas parlamentares para os municípios.
Vocês têm visto isso em Brasília, do ponto de vista qual é a atuação da bancada? Nós recebemos os prefeitos, tivemos uma reunião, a FAMUP marcou essa reunião com a bancada, estamos sim sensibilizados, cobrando, inclusive essa questão das emendas parlamentares, nas últimas 2 semanas começaram a ser pagas, que é importante colocar que são impositivas, são uma obrigação o pagamento desses recursos, que de certa forma alivia o caixa dos prefeitos. Agora a situação realmente é de dificuldade se comparada ao passado. O que está havendo, Alguns deputado? técnicos dizem foi a antecipação do pagamento do imposto de renda, que normalmente começava em julho, começou antes. Você está dizendo que é zero caixa do governo federal? Não é zero caixa, tem um impacto. Né? Nos meses de pagamento tem esse impacto, porque incide na forma. O IFPM é montado pelo IR e pelo Outra IPI. questão, no formato que a Petrobras era administrada, quando você distribuía aqueles dividendos, também tinha um impacto na questão dos municípios. Mas eu acredito que nos próximos meses essa situação vai se acertar. Deve ser regularizado nesse sentido. O valor deverá ser ampliado, voltar a patamares anteriores. Tá. O que você tem lá em Brasília, no seu mandato, o que você tem priorizado como debate do ponto de vista nacional, deputado? E de projetos? Nós tivemos uma luta muito grande agora, a questão da enfermagem, que está praticamente chegando ao fim. Ela continua pela decisão equivocada do STF em relação a 44 horas. Não existe carga horária no Brasil de 44 horas, então tem os embargos ainda que serão decididos. Está tendo alguns embrólios aí em relação ao pagamento. Tivemos aqui problema, inclusive, em João Pessoa, um certo tumulto na secretaria, fruto do cadastro ter sido mal feito, mas o recurso está lá, será pago, está garantido, é um direito. Estamos agora relatando o projeto também muito importante em relação à fila do SUS, para acabar com o fura-fila, para acabar com a interferência política, para que as filas de determinada especialidade sejam públicas, ou seja, você precisa de uma cirurgia de catarata, por exemplo, quantos estão na fila, qual é o seu lugar, qual é a previsão. Então, relatando esse projeto, que acredito que será aprovado, nós tivemos reunião, inclusive, com o presidente Arthur Lira, tivemos no Ministério, já conversamos com vários deputados, e vai mudar a face, esse formato de regulação no Brasil. Será transparente. A frase simbólica é essa: vamos acabar com fura-fila, com interferência política. Isso é um desrespeito, isso é uma vergonha. Você tem um debate também sobre, dentro do programa Desenrola do governo federal, de pagar as dívidas de brasileiros dentro de alguma margem. Você tem debatido a ampliação dessa margem do débito, Isso foi tratado ontem. Questão do desenrola de pessoas que têm dívida até R$5 mil, e isso cria um constrangimento, nome sujo e uma exploração em termos de taxa de juros em relação a isso. Então, isso foi um avanço muito grande, baseado numa legislação inglesa, e isso esse tema foi incluído no projeto ontem, que é exatamente você limitar os juros do cartão de crédito, que no Brasil são um assalto. Hoje, por exemplo, se você tem uma dívida no cartão de crédito de 1 ano, você paga 440% de juros. Se você aplica... Em lugar nenhum do mundo... Em lugar nenhum do mundo. Se você aplica seu dinheiro, você tem menos de 1% ao mês. Quer dizer, isso é um assalto. Então, agora vai para um conselho para tentar se chegar a uma conclusão de um juro justo, acessível e não que assalte as pessoas, que é o caso de hoje. Interessantíssimo. Vamos falar sobre política daqui? Vamos. Na sexta-feira passada, você esteve numa entrevista coletiva com o ex-deputado e ex-candidato ao governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima, do PSDB, anunciando, tá aí até as imagens, inclusive, do evento na sexta-feira, o apoio à sua pré-candidatura a prefeito de João Pessoa. O reflexo disso é que o nome de Pedro estava colocado como possível opção dessa disputa em João Pessoa, e ele abre mão antecipadamente. Como é que você conseguiu, primeiro, fazer essa costura aí, deputado? Eu e Pedro sempre tivemos a mesma visão do apagão administrativo que existe em João Pessoa.
e da necessidade de apresentar um projeto de mudança. Mas vocês podiam se conflitar. Mas o nosso objetivo é o mesmo, aí colocar o gesto de grandeza. Ele traz um recado muito grande das urnas, ele ganhou aqui com larga margem de votos a eleição para governador aqui em João Pessoa, e eu disse na entrevista que a minha junção com o Pedro é a junção de quem sempre fez, sempre trabalhou pela saúde, junto com também quem sempre trabalhou muito pela educação, que tem compromisso com essa cidade, que observa que João Pessoa pode ir muito mais além do que está. Nós temos situações crônicas em João Pessoa que se arrastam há anos. A questão do transporte coletivo, por exemplo. Hoje eu recebi entrevistas de algumas TVs, as pessoas reclamam que o ônibus não passa, que o ônibus é velho, que a passagem é cara. Nós temos que fazer essa ruptura, acabar com esse formato, com esse esquemão. A saúde tem extremas dificuldades. Enfim, ontem, por exemplo, eu acordei já com imagens do teto do terminal de integração do Valentina caindo. Uma obra que foi inaugurada no aniversário da cidade, no aniversário do prefeito, no dia 5 de agosto. Fui para a Câmara... Só para fazer uma pergunta política em relação a Pedro, ele defendendo o Rui Carneiro para prefeito de João Pessoa, e aí nesse caso não sendo candidato, defendendo o Romero Rodrigues para governador em Campinas, e aí não sendo candidato, e Bruno Cunha Lima para prefeito agora, Pedro está dizendo que está fora dos debates majoritários porque ele é candidato a deputado federal, inclusive a sua vaga, se você eventualmente for eleito prefeito de João Pessoa? Pedro é um quadro que pode ocupar qualquer espaço. Mas ele está abrindo mão já de deputado federal a governador. 2024 se trata no momento, 2023 se trata lá na frente. Acho que o grupo de oposição tem vários nomes que podem disputar o governo do estado, senador Efraim, o próprio Bruno, Romero, Pedro e vários outros. E é importante nós termos bons quadros. Lá na frente se faz pesquisa, se avalia e aí se escolhe, se monta o jogo político. Está muito longe. Vamos ver os acontecimentos agora. Depois do PSDB, você tem ali uma agenda de outros possíveis alianças já definindo a pré-candidatura de Rui Carneiro a prefeito de João Pessoa? Você já pode anunciar aí legendas que estão, enfim, que podem ser anunciadas dentro dessa aliança? Vamos anunciar, estamos conversando, mas o mais importante, eu disse isso na entrevista coletiva, não é você ter 3, 4, 5 ou 10 partidos. É você ter pessoas engajadas com esse sentimento de mudança, de que a administração vai mal, que não está funcionando, que não está nos padrões que a cidade merece, que temos um prefeito que está na prefeitura há 12 anos e esse formato saturou. A cidade cansou dessa gestão. E aí nós estamos apresentando um projeto novo. Quem quiser se engajar nesse projeto para fazer João Pessoa ir muito mais além, que ela pode ir, é nosso convidado, independente de cor partidária. Seja extrema esquerda ou extrema direita? Eu não simpatizo, deixa eu lhe dizer, eu nunca simpatizei muito com os extremos, mas o principal aqui é o compromisso, o amor com João Pessoa. É concordar que esse formato, esse sistema de hoje está falido, é do passado, não está dando resultado, é um esquema familiar. O orçamento da prefeitura é 3.700, 2 bi estão na casa do prefeito. É a filha secretária de saúde e a cunhada de educação, fora centena de familiares dentro da administração. Eu acho que não é isso que a população quer ver, além de não ter resultado. Qual é a grande obra dessa gestão? Deputado, como réplica, o prefeito Cícero Lucena, você fez essa fala na coletiva de esquemão, e o prefeito Cícero Lucena foi perguntado sobre isso. Como réplica, ele disse: quem entende de esquema é Rui. Ele deve citar. Eu não tenho condenação na justiça, não sou condenado pelo TCU, eu sou ficha limpa. Você acredita que Cícero não pode ser candidato? Não fui eu que... Ele foi por uma liminar. Não fui eu que fui condenado com o voto do relator e de todos os ministros do TCU. Então, eu estou tranquilo. A secretária de Saúde de João Pessoa, Janine Lucena, esteve comigo aqui no Frente a Frente e, a despeito também das suas críticas, ela disse: eu convido o deputado, antes de falar, a poder visitar algumas ações
da Prefeitura na saúde. Você topa esse desafio, deputado? Topo sem problema nenhum. Topo sem problema nenhum. Eu estava, inclusive, já em Brasília, eu peguei o voo de manhã, o programa é à noite, tratando desse tema, e quem melhor fala da saúde de João Pessoa, ou pior fala, é a própria população. É a própria população. E aí nós vamos, a pedido dela, acelerar essa amostragem de críticas concretas em relação à gestão da cidade. Já que está tudo ok, nós vamos agora dar um foco maior à saúde. A primeira coisa é tentar organizar o pagamento da enfermagem, que muitos não receberam o seu piso de maneira correta pelo cadastro errado da secretaria. Mas nós vamos daqui para frente, a pedido da secretária, demonstrar, e vou mandar aqui para você, se quiser passar no programa, como é que estão os CAPs em João Pessoa, os problemas de PSF, os problemas no Santa Isabel. Tem muita coisa para mostrar. A Prefeitura está, nesse momento, fazendo um debate, a gestão municipal, sobre parcerias público-privadas e concessões de alguns serviços públicos para empresas privadas. Qual é a sua leitura de gestão em relação a isso? Você é um caminho para ser tomado ou você é completamente contrário? Eu acho muito estranho que, depois de ter sido 11 anos prefeito, no último ano de gestão, a prefeitura, o prefeito Cícero apareça com essa pérola de privatização da saúde que não deu certo há bem pouco tempo na Paraíba, aí com problemas policiais, inclusive. Isso, para mim, é uma surpresa. Eu acho que tem outros formatos de gestão que dão certo. É só ver exemplos em uma série de cidades do Brasil que usam outro formato e que esse formato tem dado certo. Então, me estranha. Os fatos em João Pessoa me estranham. De repente, como ontem, aparece aí um novo escândalo de um prédio que foi construído acima do gabarito, que é uma coisa que o pessoense não tolera. Está lá aqui na orla? Na praia. E foi inclusive denúncia de um jornalista, que foi a primeira matéria, baseado inclusive com documentos do TCU, e isso tem que ser resolvido. Esse excesso tem que ser demolido e a empresa tem que ser multada, como já aconteceu com outras. Estranhamente, não aconteceu com essa. Então é esse debate que a gente tem que fazer. Tem que fazer o debate que está na Câmara já há um bom tempo das mudanças que querem fazer no plano diretor. João Pessoa tem uma característica de querer o desenvolvimento, querer a modernidade, mas num formato de cidade tranquila. Então nós temos que ter muito cuidado na preservação do verde, muito cuidado nessa questão de gabarito, porque às vezes a ânsia empresarial quer tomar conta da cidade e nós não vamos permitir que isso aconteça. Deputado, quem acompanha o cenário político de João Pessoa está começando a notar que você começa a protagonizar com o prefeito Cícero Lucena esse debate, né, para eleições de 2024. Mas dentro do cenário nós temos aí candidatos mais à direita e mais bolsonaristas que estão ali brigando e discutindo um espaço, né? Marcelo Queiroga, Nilvan Ferreira, Cabo Gilberto não se entenderam ainda e devem criar ali outras candidaturas. Do outro lado, mais da esquerda, sobretudo no PT, também não há entendimento, o PT um tanto quanto isolado nesse debate. Você acha que consegue, aí vou usar a expressão, pegar as sobras de um desses dois lados ou dos dois lados para fortalecer essa sua caminhada? Você responde disso daqui a pouquinho. Um minutinho só, a gente vai para o intervalo comercial e volta conversando com o deputado Rui Carneiro aqui no Rede Verdade.